Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 João capítulo 4. Nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor, depois de louvarmos por meio de canções tão abençoadas, onde eu sei que Deus falou profundamente, tremendamente aos nossos corações, e a minha oração é que Ele continue a se revelar e se manifestar entre nós. 1 João capítulo 4, versículo 8. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Amém ou misericórdia? 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu gostaria de convidar os irmãos para repetir comigo a parte terminal deste versículo, desse texto que vos foi lido. Juntos, vamos repetir, vamos uma voz uníssona, todos nós. Porque Deus é amor. Somente a igreja agora. Amém. Pai querido, nós te damos graça por esta palavra. Fala aos nossos corações, porque inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Tua voz que é viva, que é poderosa. Tua voz que é penetrante. Tua voz que reverbera em todo o nosso ser e desperta-nos completamente para Te atender, para atender o Teu chamado e nos colocarmos em total prontidão ao Teu serviço. Fala, Senhor, que a Tua igreja e o Teu povo Te ouve. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, veja bem, existe uma única definição que expressa com extrema veemência a natureza, a essência e o caráter do ser divino. Agora eu pergunto a você, e obviamente trata-se de uma pergunta retórica, você não precisa me responder, mas apenas pense comigo. De que maneira nós podemos definir aquele que é o Criador de tudo e de todos? Aquele que é o Senhor supremo, soberano, absoluto, aquele que é o grande excelso, que é o eterno, que é o ser supremo. Como podemos definir? Ao longo da história, diversos debates teológicos e filosóficos se prontificaram a trazer uma definição coerente sobre quem é Deus. Quem é Deus? E alguns atributos foram ditos, como Ele é onipresente, isso significa que está em todos os lugares e que todos os lugares estão diante dEle. Que Ele é onipotente, é aquele que possui todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Que Ele é o onisciente, que tem pleno conhecimento e total domínio sobre toda a ciência que existe. Que Ele é o eterno, o grande eterno, criador de tudo, de modo que somente Deus, esse atributo, é exclusivo a Deus, porque somente Deus é eterno. Os anjos são imortais, porque tiveram início, não terão fim, mas tiveram início. Deus nunca teve início, jamais terá fim, Ele sempre existiu, de geração a geração, como disse o salmista, Ele é Deus, Ele é Deus. A imutabilidade, que Deus não se muda, Deus não está em mudança, em constantes mudanças, como o tempo, como a natureza, como a criação, como os homens, tudo muda, mas Deus continua o mesmo, e Ele mesmo é quem fala, eu, o Senhor, não mudo. Tantas expressões surgiram ao longo dos tempos, tentando definir quem verdadeiramente é Deus. No entanto, a Bíblia só traz uma definição acerca de Deus. E o impressionante, irmãos, é que esta definição
se encontra em um só versículo. E podemos vê-la em uma só palavra. Porque Deus é amor. Nada mais do que amor. Deus é amor. E o interessante é que a Bíblia não está dizendo que Deus simplesmente tem amor, que simplesmente distribui amor, que simplesmente oferece amor. Não! Ele não somente tem, Ele não somente dá, Ele é em sua total essência e plenitude o amor. O amor. De modo que podemos definir Deus por meio do amor, mas precisamos reconhecer que não há como descrever. Me descreva o amor. Alguém consegue descrever o amor? É tão complicado, porque esta palavra não é derivado de nada. Ela existe por si mesma. É tão complicado tentar explicar o que é o amor. Certo poeta, ao falar deste tão grande e sublime amor de Deus, ele disse o seguinte: ainda que todo o céu fosse papel, ainda que todo o oceano fosse tinta, ainda que todas as árvores fossem pincéis, ainda que todos os homens fossem escritores, nem mesmo assim conseguiríamos descrever o imenso e grandioso amor de Deus. É um amor imensurável, inimaginável, incalculável. É um amor inefável, imponderável. É esse amor de Deus. Deus é definido por amor, mas ao mesmo tempo não conseguimos descrever a sua imensidão, a sua totalidade. No entanto, apesar de não conseguirmos descrever, podemos perfeitamente e plenamente conhecer. E para conhecer esse Deus que se revela por meio de uma só palavra, como Deus é amor, e com essa palavra já destrói tantos dogmas e preceitos construídos ao longo do tempo acerca desse ser divino, porque existem tantas religiões que vê Deus como um carrasco, como um tirano, como um algoz, não é? Totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos fala e nos revela acerca desse Deus. E é sobre esse Deus de amor que eu venho hoje compartilhar convosco. Mas entendo que para falar desse Deus de amor, antes eu preciso falar do amor de Deus. Porque entendo que é impossível conhecer o Deus de amor sem antes conhecer o amor de Deus. E aqui eu convido você, irmãos, a pensar comigo, baseado nas Escrituras, tendo ela como fonte de revelação e de inspiração, como a nossa única regra de fé e prática, como de fato é e sempre será. Pense comigo, o que é que nós podemos aprender sobre o amor de Deus revelado nas Escrituras? Primeira coisa que eu aprendo sobre esse tão grande e sublime amor de Deus nas Escrituras é que se trata de um amor incondicional. Um amor incondicional. Está lá escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Não há uma classe definida. Não há uma classe específica. Logo entendemos que o amor de Deus é incondicional. Isso significa que Ele ama sem distinção, que Ele ama sem acepção, que Ele ama sem impor condições. Não há nada que você faça para que Deus venha te amar a mais. Não há nada que você deixe de fazer para que Deus venha te amar a menos. Ele simplesmente te ama. E como disse o apóstolo Paulo, esse amor que Deus sente por nós nos constrange. Nos constrange, sabe, nos deixam completamente perplexos. Ele nos ama não mediante aos nossos méritos, mas Ele nos ama mediante a sua natureza, a sua graça, o favor imerecido. Deus ama,
E a Bíblia diz que esse amor não faz acepção, porque para Deus, homem e mulher, livre e escravo, judeu ou gentil, são todos a mesma coisa. De modo que há uma frase que eu ouvi em certa ocasião, que eu jamais esqueci, que ela diz o seguinte: Deus ama a todos como se houvesse apenas um para amar. Isso significa que se só existisse você no mundo, mesmo assim, Deus enviaria seu único filho para morrer em teu lugar. Porque Deus te ama. E quando Ele olha para a terra, Ele não vê multidões e multidões de pessoas. Ele vê indivíduos. Ele vê pessoas específicas. Ele te vê, Ele te conhece, Ele te sonda. O amor incondicional nos revela que esse Deus não faz acepção de pessoas, que está de braços abertos assim como morreu, aceitando qualquer um a qualquer hora. Deus me ama, alguém já disse, como eu sou, me aceita como eu estou, mas não me deixa como eu estive. Eita glória, pode aplaudir essa palavra, irmão? Aleluia! Veja bem, Deus me ama como eu sou, me aceita como eu estou, mas o amor dele é tão grande, que ele não me deixa como eu estive. Ele muda, ele transforma, ele regenera, ele santifica, purifica. Esse é Deus, irmãos, esse é o nosso Deus. Então, primeira coisa que nós aprendemos sobre este amor de Deus, para conhecermos o Deus de todo amor, é que seu amor é incondicional. Irmãos, isso é tão profundo. Saber que Deus nos ama, saber que Deus te ama, de modo que, certa feita, eu vi um testemunho de um jovem que perdeu tudo, perdeu família, já era casado, perdeu emprego, um emprego de status sociais e de poder aquisitivo, perdeu por causa do envolvimento com as drogas, tentou de tudo, todo tipo de análise, de terapia, de sessões, de medicamento. Ele foi transferido de centros e centros de recuperações, mas nunca conseguiu se reabilitar. Até certa feita, ele estava numa boca de fumo, onde já tinha dias, em meio à periferia, ninguém o encontrava. Especulava-se que ele estava naquele lugar, mas os soldados, os policiais, os médicos, os bombeiros se recusaram a ir até aquele lugar porque era extremamente perigoso. Aí de repente naquela boca de fumo, onde estavam vários traficantes armados, extremamente armados, altamente armados, se encontra um homem completamente desesperado, indo à sua procura, indo ao seu encontro, olhando para ele no meio daquela multidão de pessoas, no meio daquelas pessoas, daqueles marginais, olha para ele e diz bem assim: meu filho, eu vim lhe buscar. Ele, mas pai, não, pai, me deixe, pai, porque o Senhor veio aqui. E ele abraça aquele filho que está sujo, fedido, dias sem comer, dias sem tomar banho, simplesmente sobrevivendo com as drogas, vegetando com as drogas. E aquele menino, aquele jovem disse para o seu pai: por que, pai, o senhor faz isso? Por que o senhor insiste tanto em mim? O pai olhou para ele, face a face, apertando, apalpando com suas mãos no seu rosto e disse: porque eu lhe amo, meu filho, eu lhe amo, meu filho. Ele começou a chorar, e depois daquele dia nunca mais voltou para as drogas, nunca mais voltou para essa vida maligna de escravidão das drogas, porque as drogas escravizam, mas Jesus liberta, e ele conheceu Jesus através do amor do seu pai, e quando ele dava o testemunho, ele dizia, sabe o quê? O que mudou minha vida foi o amor do meu pai, não foi o conhecimento que eu tinha do mal que as drogas me causavam, não foi
as derrotas e as tragédias que eu acumulei ao longo da minha história. Não foi o sofrimento, não foi a dor, não foi as percas, mas foi olhar nos olhos do meu Pai e ver amor. Sabe, querido, o que nos sustenta na caminhada cristã não é a experiência que nós temos com Deus. Você já viu pessoas que tiveram tantas experiências com Deus falhando, resvalando, se prostrando e ficando para trás? Não é o conhecimento que nós temos acerca de Deus, tantos teólogos se desviando em suas convicções sobre os princípios elementares da fé, se tornando apóstatas e hereges. Não são as nossas experiências, não são os nossos conhecimentos, não são os dons, não são os talentos que temos, não são os ministérios que exercemos. Sabe o que é que firma você? O que firma os seus passos na fé cristã? É quando você tem a convicção do amor de Deus por você. Mesmo diante das seduções, mesmo diante das tentações, das investidas do inferno, mesmo diante dos seus próprios impulsos, você para e pensa: Deus me ama, e esse amor me fortalece, ao ponto de não querer entristecer, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece por nós, que Deus tem ciúmes de nós. É isso, irmãos. É isso que sustenta a nossa fé, que nos sustenta na caminhada, é a certeza do amor que Deus tem por nós, porque quando nós somos amados por alguém, nós não queremos desapontar, nós não queremos decepcionar esta pessoa. Simples assim. Portanto, desenvolva a partir de hoje, se você até então não tinha, a certeza do amor de Deus por ti, da forma que você é, porque Ele te desenhou. E esses traços que você tem não são simplesmente uma herança genética dos seus pais. Deus lhe quis dessa forma. Deus lhe formou desse jeito. Portanto, aceite-se a si mesmo. Ainda que os outros digam que você tem um narigão, uma orelhona, uma bocona, Deus lhe fez assim. Deus lhe quer assim. Agora, eu preciso ainda, dentro desse tópico, afirmar que o amor de Deus não anula a sua justiça. Porque, de repente, alguém pode pensar: Deus me ama de qualquer forma? Sim, Ele te ama de qualquer forma. Mas não se esqueça que existe duas manifestações do amor de Deus: o amor que se compraz e o que se compadece. O que é o amor que se compraz? É aquele amor que se alegra, é aquele amor que se festeja, que tem orgulho. E que amor é o amor que se compadece? É aquele que entristece, é aquele que se decepciona, é aquele que lamenta. Então Deus tem um amor que se compraz com um filho que anda nos seus caminhos em total obediência, mas tem um amor também que se compadece por aquele que não consegue andar em seus caminhos, que não consegue viver em sua presença. Deus não deixou de amá-lo, mas alguém pode pensar e dizer: mas pastor, a Bíblia diz que Deus aborrece os ímpios. É verdade. E como o Senhor está dizendo que Deus ama os ímpios agora? Deixa eu te dizer, Deus ama o pecador, mas abomina todo tipo, forma e espécie de pecado. Isso é o beabá do Evangelho. Estou certo ou estou errado? Não é assim que nós aprendemos? E de fato é assim. Deus ama o pecador, mas abomina todo tipo de pecado. Mas pastor, a Bíblia diz que Deus aborrece também dos pecadores. Meus irmãos, entenda que se Deus é amor, não tem como desassociar os atos de Deus, suas palavras, seus desígnios do amor, de modo que até o juízo de Deus vem com amor. E o dilúvio que ocorreu, não tenho sombra de dúvida que foi um ato e expressão de amor para com a preservação da raça humana, porque os indivíduos que queriam se relacionar sexualmente com os anjos, era capaz de tudo, e Deus destruiu a terra com chuva, com água, por amor, de modo, irmãos, que eu vou ser até bem mais enfático,
até o inferno que existe, com labaredas e chamas infernais que queimarão e arderão para todos sempre, é uma expressão de amor. É uma expressão de amor. Não temos como desassociar os atos de Deus da sua natureza, da sua essência. Tudo que Deus é amor, tudo que Deus faz é com amor. E a Bíblia diz que Ele repreende, porque ama, disciplina, porque ama, exorta, porque ama. E se você está sem conserto, é porque você não é filho, você é bastardo. Agora, se você está passando pela correção divina, alegre-se, regozije-se, porque você é filho, Deus te ama. E qual é o pai que não corrige ao filho que ama? Entende, irmãos? Até o inferno. Mas pastor, isso é tão difícil de entender. Eu sei, mas o inferno existe para com o amor dos santos. Por isso o tempo do fim foi abreviado, para que os santos não se corrompessem. Deus até mudou o calendário, antecipou a data do juízo final, para que nós não nos corrompêssemos. E o inferno existe como castigo eterno, como prova de amor, pelo seu zelo, pela sua santidade, pelo seu povo separado e escolhido. Não consigo desassociar Deus de amor. Deus, Ele não somente tem amor, Ele não somente oferece amor, Ele é amor. Portanto, Deus ama o ímpio, ama, e ao mesmo tempo pune, e ao mesmo tempo aborrece, e ao mesmo tempo odeia, porque até o ódio de Deus é uma expressão de amor. Parece loucura, mas essa é a verdade. O que eu espero que os irmãos entendam ainda nesse primeiro tópico é que o amor de Deus é incondicional. E que isso fique claro, Deus ama a todos como se houvesse apenas um para amar. Sabe de uma verdade? Não se escandalize. Mas você, ao voltar para a sua casa, é provável que nesses dias de festas em nossa cidade, carnaval fora de época, essa Copa Vela, você encontre algumas meretrizes na esquina. Você encontre alguns beberrões na calçada. Você encontre alguns promíscuos. Eu quero que você saiba, ao olhar para eles, que o mesmo valor que eles têm, que eu tenho, que você tem, eles têm diante de Deus. E talvez a religião lhe cegou, o fanatismo religioso de se sentir melhor do que todos lhe cegou, mas não se esqueça que era atrás dele que Jesus ia. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Foi por causa deles, e eu digo de nós, que Jesus veio. Os feridos, maltratados, sujos, cegos, pobres, nus. O mesmo valor que o homossexual tem, é o mesmo valor que eu tenho. E em nada me considero melhor do que ele. Sabe por quê? Sabe qual é esse valor? É o valor do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, completamente aspergido. Toda gota do seu sangue foi derramado para que os pecadores sejam libertos e santificados através do poder da glória do Evangelho. O mesmo valor que eles têm é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Não são valores corruptíveis, ouro e prata que fomos comprados, mas valores incorruptíveis, o mais puro e santo sangue de Jesus. Portanto, para entendermos o Deus de amor, precisamos entender esse amor de Deus, e a lição é: seu amor é incondicional. Ele ama a todos. Segunda lição sobre o amor de Deus é que o amor de Deus também é indestrutível. Por que eu digo isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz que o amor jamais acaba, que o amor não perece. No versículo 13 vai dizer: agora permaneça a fé, a esperança e o amor. Sendo que, entre os três, o maior é o amor. Com isso eu quero dizer, irmãos, que o amor de Deus, ele não se esgota. Não há limites.
Se antes nós aprendemos que no amor de Deus não há condição, agora aprendemos que no amor de Deus não há limites. Deus não nega seu amor. Deus não retém o seu amor. O amor dele não perece com o tempo, com as intempéries do tempo. Não sofre alterações com as ações do tempo. Ele é amor, e isso significa que Ele sempre será amor. Ele sempre vai te amar. De modo que você pode sofrer por não ter amor do cônjuge, por não ter amor dos pais, por não ter o amor dos filhos, por não ter o amor da família, por não ter o amor do parente. Mas você pode ter certeza de uma verdade: Ele sempre vai te amar. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, passe o que passar e custe o que custar, Deus sempre vai te amar. O amor dele não acaba, não se esgota, não há como exaurir o seu grande amor por nós. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, mas o amor permanecerá. Tudo isso acaba. Muito louvável a palavra dos ministros aqui de louvores, ministro Flávio e Kleber. Nós fazemos tudo por amor sem disputa, porque no amor não existe disputa, e quem disputa não vive no amor. O amor não procura bens pessoais, não se exaspera, não busca seus próprios interesses. O amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a essência do amor, e esse é o amor de Deus. Esse é o Deus do amor. Não acaba. Não acaba. Deus vai continuar nos amando. O tempo muda, as pessoas mudam, a natureza muda, estão sempre sofrendo mudanças e alterações, mas Deus vai permanecer para sempre o mesmo. Eu só quero dizer para ti, irmãos, que o amor de Deus por nós não tem fim. Não tem fim. O amor jamais será destruído. E sabe de uma verdade? Tudo que nós fazemos aqui na terra vai ficar, todos os dons. Se você canta, vamos louvar, obviamente, a Deus eternamente. Mas nesse dia todos vão ter o ministério de louvar, né? Se você prega, vai ficar aqui. Se você tem o dom de ensinar, vai ficar aqui. Se você tem qualquer outro dom, o único dom que vai subir no céu, sabe qual é? O dom de amar, o dom do amor. É o único dom, porque o amor não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. E o amor de Deus não se acaba. A segunda lição é que o seu amor é indestrutível. Terceira lição, sobre o amor de Deus para conhecer o Deus de amor, ela se encontra em 1 João, capítulo 4, lá no versículo 18, que diz: no amor não existe medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Primeira lição, o amor de Deus é incondicional. Segunda lição, o amor de Deus é indestrutível. Terceira lição, baseada nesse texto, o amor de Deus é infalível. Infalível. O amor de Deus não falha. Porque nós temos receios de nos entregarmos. Temos hesitações de nos doarmos. O amor de Deus não. É perfeito, conforme está escrito. E o perfeito amor lança fora todo medo. Deus simplesmente se entregou, sem limites, sem reservas, sem receios, sem hesitações, de modo que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, que descreve o servo sofredor, diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ou seja,
Jesus suportou o que suportou, na certeza que um dia ia ficar satisfeito com o resultado. E o resultado que o satisfaz e o que alegra é a sua vida. É a partir do momento que você reconhece que há alguém que te ama. E nós não podemos viver distante desse amor. Nós não podemos viver sem esse amor. O amor de Deus é infalível. Certa feita, um homem foi a uma barbearia e começou a falar sobre Deus para o barbeiro. E o barbeiro disse: eu não acredito em Deus. Eu não acredito nesse Deus que você está falando. Se esse Deus existe, por que tanta tragédia, por que tanta desgraça, por que tanta calamidade, por que tanta miséria? Me explique. E o homem ficou sem respostas. Pagou sua conta e simplesmente saiu. E disse: Deus, me dá sabedoria para que eu possa explicar a esse barbeiro que o Senhor existe. E ele encontrou na esquina um maltrapilho, um mendigo maltrapilho, sujo, com barbas longas, mal feitas e feias. Imediatamente pegou aquele homem, levou à barbearia e disse: olha, eu quero lhe dizer uma coisa, barbeiro não existe. Como assim? Você acabou de sair daqui, eu fiz sua barba, e você agora vem dizer que barbeiro não existe? Barbeiro não existe, porque se barbeiro existe, me explique por que esse homem está com a barba feia, esse homem está com a barba suja. Isso é simples demais, ele não veio até mim, manda ele vir até mim que eu resolvo o problema dele. E aquele homem olhou para o barbeiro e disse: Deus existe. E o mundo se encontra dessa forma, porque a humanidade não tem ido até Deus. Porque se os homens procurassem Deus, não haveria o que há. O barbeiro entendeu agora o princípio da aceitação para vivermos uma revolução. Com isso eu quero dizer, meu irmão, que alguns questionam o amor de Deus diante das desgraças que existem nesse mundo. Se o amor de Deus não tem sido suficiente para o mundo, para o meu mundo tem sido. E eu vou morrer dizendo, o amor de Deus é infalível, porque por mim e para mim, Ele nunca falhou. Nunca falhou. Ainda que o mundo diga que o amor de Deus está falhando, com suas conjecturas, especulações, elucubrações da retórica humana, ainda que queira anular a existência de Deus, dizendo que não há amor nesse ser divino. Para mim é tão simples. Para mim é tão simples, Ele nos concedeu o livre-arbítrio, a arbitrariedade de escolhermos o bem e o mal, ciente que somos livres para fazer as nossas escolhas, mas sempre seremos escravos das consequências. Então o mundo se encontra dessa forma porque a história nos revela, a humanidade tem dado as costas para Deus, a humanidade tem fugido de Deus, a humanidade tem se escondido de Deus, mas o seu amor continua sendo infalível, de modo que se voltarmos a Ele, Ele ainda é poderoso para mudar a nossa história, para reverter esse quadro, para sarar a nossa terra, porque os seus ouvidos estão abertos, os seus olhos estão atentos e suas mãos estão atendidas para socorrer todo aquele que pelo seu nome clama e chama. Deus é amor. E para conhecermos o Deus de amor, precisamos antes conhecer esse amor de Deus. Amor esse incondicional, indestrutível, infalível. O amor de Deus não falha. Não falha. Amém, amados? E a Bíblia diz, no texto que foi lido, 1 João 4,8. João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte: nós amamos a Deus pelo que Ele é, não simplesmente pelo que Ele fez, não simplesmente pelo que Ele faz, não simplesmente pelo que Ele fará, porque tudo isso é apenas ações daquilo que realmente Ele é. E o que é que Deus é? Amor.
E nós nos admiramos tanto desse Deus, não é verdade? Nós ficamos fascinados, completamente maravilhados, porque cremos e servimos a um Deus que é amor, um amor incondicional, um amor indestrutível, um amor infalível. Mas o revoltante e o intrigante é quando nós nos recusamos a sermos semelhante a Deus. Porque a maior vocação cristã é ser igual a Deus. E agora entenda o que está escrito: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Achamos isso bonito em Deus, mas precisamos achar isso bonito em nós. Sabe por quê, irmãos? Você sabe o que é que nos define como cristão? O que é que nos define como cristão? Vocês sabem? São as canções? Não. É o credo doutrinário? Não. É a confissão de fé? Não. É a pragmática filosófica? É a tradição? São os costumes? São os rituais cerimonialistas? Não. O que é que nos define como cristão? É a placa da denominação que expomos fora do templo? Não. O que é que nos define como cristãos? Jesus disse, e ainda bem que foi Ele que disse, que dessa forma ninguém tem ousadia de questioná-lo. Está escrito em João 13. Abre comigo João, Evangelho João, capítulo 13. Eu faço questão que você leia por conta própria e veja com seus próprios olhos. João 13, João capítulo 13, versículo 35. Sabemos que a definição maior e melhor, na realidade a única definição de Deus, se resume a uma só palavra: amor. E qual definição, qual palavra nos define como cristão? João 13, 35. Nisto conhecereis quem sois verdadeiramente os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Se Deus é amor, eu tenho que ser amor também. E a maior definição que nós devemos buscar não é fulano canta bem, fulano toca bem, fulano prega bem, fulano evangeliza bem, fulano ensina bem. Não é essa, irmão. A maior definição que nós devemos buscar em nós mesmos é fulano é amor. A gente pode definir aqui várias pessoas. Cicrano é mestre, fulano é levita, Beltrano é um pastor, né? Vai definindo por cargos, por dons, por exercícios, mas não definimos pela nossa maior vocação. A minha oração é essa: que as pessoas possam olhar para você e dizer: Maria é amor, João é amor. Porque nós vivemos nesse mundo para sermos semelhantes a Deus. Um reflexo da sua imagem, um reflexo da sua glória. Para os demais, amor. Conta-se a história aqui no seminário. Um pastor que era professor concedeu 10 minutos para que os alunos pudessem descrever quem é Deus. Ele chegou e colocou no quadro: quem é Deus? A interrogação bem grande.
descrevam quem é Deus. Ele saiu e os alunos ficaram escrevendo, compenetrados, abrindo Bíblias, abrindo comentários, enciclopédias e dicionários. Depois de 10 minutos ele veio, pegou aquelas folhas de ofício, frente e verso, todas rasuradas, rascunhos, sabe, do início ao fim. E ele viu tudo aquilo e no meio daquelas folhas ele encontrou um papel em branco que dizia: Deus é amor. E ele perguntou: quem fez isso? Nenhum dos alunos responderam. Ele perguntou mais uma vez: olha, como foi que esse papel veio parar aqui no meu birô? Quem foi que fez isso? E aí uma criança de 10 anos, filho de um dos seminaristas que ali estava, em 10 segundos, respondeu uma pergunta de 10 minutos. Entregou lá. E ele, quando aquela criança levantou a mão, ele antes queria criticar. A postura dele era criticar, pensando que um adulto tinha feito aquilo. Mas ele ficou ao mesmo tempo impressionado, porque uma criança, na sua simplicidade, conseguiu trazer a maior definição da essência, da natureza, do caráter divino. Deus é amor. Não precisou mais ler, nem comentar, nem debater, porque Deus é amor, e o que passar disso são meras conjecturas, são meras especulações. O que passar disso são vãs elucubrações triviais do raciocínio humano. Deus é amor, e nós precisamos também sermos amor. Quero olhar para cada um de vocês e ver nada mais, nada além do amor, ao ponto de dizer: se ele canta, é porque ele ama. Se ele prega, é porque ele ama. Se ele toca, é porque ele ama. Se ele serve, é porque ele ama. Se ele evangeliza, é porque ele ama. Se ele abre a porta da igreja, é porque ele ama. Se ele oferta, é porque ele ama. Se ele visita, é porque ele ama. Ou seja, ele faz o que faz porque a sua essência é amar. De modo que não podemos esquecer do que está escrito: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu entoie as melhores canções, ainda que eu tenha um diafragma para chamar a atenção dos anjos nos céus, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tenha dom de profetizar, conheça todos os mistérios e ciência, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, se eu não tiver amor, eu nada serei. Tudo isso não passará de mera vaidade. De modo que, concluindo essa expressão, essa narrativa, irmãos, bíblica, eu entendo que sem amor, de nada adianta o que a gente fale, de nada adianta o que a gente faça, de nada adianta o que a gente entrega, de nada adianta o que a gente conheça, de nada adianta o que a gente distribua. Sem amor, tudo isso torna-se vão, sem sentido, sem significado. Pode impressionar os homens, mas não vai agradar a Deus. Não vai agradar ao Senhor. E a quem estamos buscando agradar? A Deus ou aos homens? Se é a Deus, então faça com amor, por amor. Seja movido, impulsionado pelo amor que há em Deus e que foi derramado em você, porque está escrito em 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Então, se Ele ama, eu posso amar, porque este amor vem dEle para mim. Este amor vem dEle para mim. Este amor que me fortalece, esse amor que me capacita para ser melhor do que eu sou, para ir além do que eu posso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, eu posso amar
porque Ele me ama. E a minha oração é que venhamos ser conhecidos pelo amor, como a igreja nos primeiros dias. Sabe como ela era vista entre os ímpios? Veja como eles se amam. Sabe o que os ímpios falavam sobre a igreja? Vejam como eles se amam. Eles se amam tanto que se chamam de irmãos. Coisa tremenda, né? Isso é o ímpio testemunhando acerca do crente. E sabe qual é a minha preocupação? É que os nossos dias não é mais assim. Não é mais assim. Agora olha bem para mim. Não fique surpreso, porque é bíblico e é profético. Por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos o quê? O amor da igreja está se esfriando. Preste atenção só numa coisa, irmãos. Quando Jesus disse isso, Jesus não disse para o mundo, Jesus disse para a igreja. Jesus disse para nós. Porque o amor do mundo sempre foi frio. Sempre foi frio. O amor do mundo sempre foi congelado. Mas quando Jesus diz, olha, vai se multiplicar as iniquidades no mundo. E vai afetar a igreja. Porque quando isso acontecer, o amor de muitos cristãos fervorosos se esfriará. E é isso que nós temos visto em nossos dias. Não fique surpreso. Está escrito, foi revelado, para que esse mal não possa alcançar a sua vida, para que esse mal não possa atingir a sua casa, porque a igreja pode se esfriar, a igreja como instituição, como em certa ocasião já disse algo aqui, ainda que o avivamento não venha para o mundo, para o meu mundo, ele nunca vai deixar de existir. No meu mundo mando eu. E eu quero dizer com isso que ainda que o amor venha se esfriar no mundo, no meu mundo não se esfriará. Porque no meu mundo eu me renovo dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, correndo para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Deus é amor. E aquele que ama conhece a Deus. Aquele que ama convive com Deus. Aquele que ama comunga com Deus. Aquele que ama tem compromisso com Deus. Tem um chamado de Deus. Porque entre todos os chamados que há, o maior deles é amar. Você foi chamado para amar. Não negue o seu amor. Não retenha o seu amor. Antes distribua o seu amor, na certeza que Deus é amor. E dessa forma nós nos identificamos com Ele e testemunhamos para o mundo todo ouvir, conhecer e reconhecer que somos de Deus e a Ele pertencemos. Não pertencemos mais a este mundo. Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. É Ele quem vive em nós. É Ele quem reina em nós. Portanto, a Ele sempre seja a honra, a glória, o louvor, o domínio e o poder pelos séculos dos séculos. E a igreja declara: amém, amém, amém. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Glória a Deus. Que venhamos crescer mais e mais no amor. No amor não existe disputa. No amor não existe intriga. No amor não existe discussões, desavenças. O amor é o dom supremo. É o vínculo de toda a perfeição. Que Deus venha nos dar essa capacidade de amar, ao ponto de perdoar, sem guardar más recordações,
sem viver os ressentimentos. Amar simplesmente porque só oferecemos aquilo que temos. Se temos amor, é isso que nós oferecemos. Certa feita eu disse aqui que a recompensa de amar não é ser amado. Muitas pessoas amam para ser amado e vivem decepcionado e frustrado. Sabe qual é a maior recompensa de amar? É o próprio amor. Você ama porque isso lhe faz bem, porque você se sente bem, não para ser amado. Imagine comigo Jesus na cruz do Calvário. Se ele fosse esperar ser correspondido, ele na cruz olharia para a humanidade e perguntaria: onde está Lázaro que eu ressuscitei dentre os mortos? Onde estão os 10 leprosos que eu purifiquei? Onde estão as pessoas que eu curei, que eu libertei? E aonde eles estavam? Ninguém estava lá. Mas mesmo assim Jesus estava tão em paz, que ele disse: Senhor, perdoa-nos. Lá na cruz, no momento de dor, desprezo e sofrimento, ele foi capaz de pensar em mim e em você e em todos aqueles mais uma vez e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente ama num objetivo de ser amado, a gente vive revoltado, porque as pessoas falham e elas não vão corresponder na mesma altura, na mesma essência o que nós oferecemos. E se quando isso não acontece, vem a frustração, vem a decepção. E o pior é que por esse motivo e por essa razão, as pessoas começam a se enclausurar. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar de ser besta. A partir de agora, em primeiro lugar vai ser eu, segundo eu, terceiro eu. Não é assim que a gente pensa. Mas, meu amado, ame porque o amor faz bem. Você se sente bem. Conta-se uma história de que um mestre estava com seus súditos, seus discípulos, e ia passando um escorpião em cima de uma folha. Ninguém teve reação nem atitude alguma. Ele pulou nas águas, pegou aquela folha e trouxe o escorpião para a terra, sabendo que ele estava prestes a morrer a qualquer instante. O escorpião simplesmente o picou. E aí seus alunos perguntaram: mas mestre, que tolice foi essa? Que ingenuidade foi essa? O senhor não sabia que ele ia fazer isso? Para que o senhor quis ajudá-lo? Ele disse: por um simples motivo. Ele seguiu a sua natureza e eu segui a minha natureza. Então nessa caminhada cristã nós vamos receber algumas picadas. Siga o ímpio a sua natureza e continue cometendo impiedade. Agora, siga o benigno, a sua benignidade, e continue fazendo bem sem olhar a quem, porque isso nos faz bem. A maior recompensa de amar é o amor. Experimenta amar sem reserva, sem limite. O seu amor pode até não fazer bem para quem você oferece, mas para você sempre fará bem. Amém, amados? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.